Tá saindo, minha mãe foi lá, né? Minha mulher também. Aí eu joguei a minha sacola no tamanho do ATI. Começa agora o programa Novos Rumos, uma realização da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Apresentação de Ercília Zilli e Jussara Dantas. Olá, bom dia, bem-vindos ao Novos Rumos. Bora fazer aí a nossa conexão, entrar, participar dessa rede. Coloca aí um pouco da energia, se está sobrando, se não está, pode tirar. Hoje estou de carreira solo, Ercília não pôde estar com a gente, mas na próxima semana ela está de volta firme e forte. Quem está com a gente hoje? Hoje estamos com Jefferson Silva aí na TV, a Thaís Cabenguele, a nossa mentora, a nossa produtora, que nos dá todo o suporte aqui, Solange Paixão nos telefones e Alessandro Ribeiro na rádio. Essa é a nossa equipe que faz com que cheguemos aí até você, firmes e fortes, bonitinhos e plenos, aqui com tudo muito certinho. O tema de hoje é uma conversa onde nós entenderemos um pouquinho sobre a ansiedade. Imagino que vocês já saibam por que eu escolhi esse tema. Sim, fui inspirada no desenho Divertidamente 2. Já corri para o cinema para assistir. Posso dar alguns spoilers, não fiquem bravos, mas é um tema bem atual. E é bem importante falarmos sobre ansiedade, sobre emoções. No consultório, a gente percebe bastante pessoas com dificuldade de lidarem com suas emoções. A ansiedade anda se fazendo muito presente, muito frequente, e as pessoas nem sempre conseguem resolver, lidar, enfim, o que eu faço com ela? O bichinho laranja lá do desenho. Afogo o bichinho, sumo com ele, tranco ele em algum lugar para ele não me perturbar? Não posso sumir com uma emoção. Essa não é a ideia. Antes até de começar a explanar um pouquinho mais sobre o tema, vou falar um pouquinho sobre emoção, sentimento, além da ansiedade. Deixa eu aproveitar para dar um oi para o pessoal que está aqui acompanhando. Pelo YouTube, aqui pelo portal Mundo Maior, pessoal que está acompanhando, lá vai meu lembrete. Isso mesmo, não esquece, dá o like. Clica na mãozinha, é importante para a gente, é importante para o portal Mundo Maior. Então, dá aí seu like, não custa nada, é rapidinho. Mais do ladinho tem o símbolo do compartilhar. Você clica lá no compartilhar, copia o link, dispara nas suas redes sociais, inclusive já fiz isso. Você pode colar no Zap, eu copiei no status do WhatsApp, eu copiei no Instagram como link para o pessoal acessar, enfim, você tem como disparar em vários locais. Por enquanto, quem que a gente está aqui assistindo? A gente está com a Maria Antônio Lourenço, que está aqui ligadinha pelo YouTube, Marina Marlene, Márcia Gonçalves, Silvia Altran, colega lá da BRAP. Então, o pessoal está aqui firme e forte. Meninas, vocês que estão aí por enquanto acompanhando, o que vocês têm a falar sobre ansiedade, sobre emoções? É algo que faz parte aí da rotina, faz parte do seu dia a dia? Acabou de entrar também a Cédicla da Silva, que está dando um bom dia. Pessoal do Face, eu ainda não estou vendo, já a mentora passa aqui para mim, já chegam as informações, mas não esquece, curte e compartilha, isso é importante. Gente, conversando um pouquinho sobre as emoções. Qual que é a diferença das emoções e dos sentimentos? É a mesma coisa? Não é. Quando nós falamos de emoção, é algo que está ligado ao corpo, a um processo biológico. Eu me confronto com uma situação, com alguma coisa, e aquilo me gera uma emoção. Tenho controle? Não.
não vou ter controle. Então, eu me deparo com algo e aquilo me desperta uma emoção. Como eu vou lidar com aquilo? Aí a gente já vai entrando no sentimento. Por quê? Porque aí entra a mente, que vai analisar toda a situação, tem toda a minha bagagem, tem como eu vou entender, como eu vou lidar com aquilo, tem toda a minha carga, e aí sim eu dou um direcionamento para aquilo, e aí a gente começa a falar um pouco mais sobre os sentimentos. A emoção é aquela que ocorre quando tem algo, quando eu me deparo com uma situação, e essa eu não tenho controle, então ela é captada, as pessoas percebem, por quê? Porque eu vou ter uma expressão, eu vou ter alguma coisa que vai acontecer e quem está em volta tende a perceber. O sentimento é percebido da mesma forma? Não, sentimento não vai ser percebido porque tenho como fazer cara de planta, como a gente brinca, vou fazer cara de paisagem e eu posso disfarçar completamente o que eu estou sentindo. Porém, a emoção não dá. Se eu vejo um bicho, uma barata, vocês vão perceber, porque eu vou gritar e correr daqui, independente do que esteja acontecendo. Então, eu não vou disfarçar. Então, uma reação de medo, de susto, de raiva. Então, tem situações que a gente não disfarça. Aí a gente está falando do terreno das emoções. Na medida... o pessoal falou que tem barulho aqui. Gente do céu, só se for espiritual, porque estou absolutamente sozinha. E não tem ninguém aqui, tá? Mas, enfim, vamos ver se o barulhinho melhora. Eu não estou ouvindo, mas, a princípio, gente, estou só. Quando a gente fala de emoções, na medida que a gente vai crescendo, a tendência é que elas fiquem cada vez mais complexas. Começamos lá, bebê, manifestando emoções mais básicas, que o desenho mostra no primeiro. Então, a gente tem alegria, a gente tem o medo, a gente tem o nojinho, tem a raiva. Então, são aquelas mais básicas que vão se manifestando. Criaturinha vai crescendo, a tendência é que elas vão ficando cada vez mais complexas. E tudo bem, porque nós vamos nos desenvolvendo, vai mudando a nossa percepção de mundo, a nossa interação com as pessoas também tende a mudar, e ok, a gente tende a mudar. Algo muito interessante que o desenho mostra, que as emoções vão fazendo com que as memórias passem a ser registradas de forma mais inesquecível. Então, eles representam no desenho as memórias como os pequenos globos, né? Uma bolinha, parece de vidro, e ela vai ficar da cor da emoção, ou de uma cor ou mais cores, porque às vezes tem muitas emoções juntas, tem mais de uma emoção ligada a uma memória. É possível sentir alegria e medo, raiva, tristeza, enfim, elas se misturam. E na medida que elas ganham cores, é quando elas são registradas, é quando elas fixam, é quando nós nos lembramos. Quanto maior a carga da emoção, mais aquilo se faz presente. Outras, com menos intensidade, são esquecidas, digamos que elas podem ir para um outro departamento, então elas não se fazem assim tão lembradas. Existe emoção boa ou ruim? No primeiro, a tristeza, digamos assim, foi o personagem central. A alegria queria simplesmente neutralizar a tristeza. Ela queria que a personagem estivesse sempre feliz e não queria que a tristeza chegasse perto do comando lá, dos controles da menina. E ela tentou de todas as formas neutralizar. Deu certo? Não. A emoção em si, ela não é boa ou ruim. Depende da forma como ela se manifesta, depende de como nós a utilizemos. E todas elas podem ser boas, todas elas podem ser importantes para o nosso desenvolvimento. Então, a ideia não é neutralizar nenhuma. Eu não posso ser feliz, estar alegre, otimista o tempo todo. Eu vou para um velório e eu vou estar otimista. Vou fazer piada e vou tentar alegrar o povo? Oi? Não. Então, as emoções, elas serão pertinentes a algumas situações.
e tá tudo bem, eu posso senti-las, então eu não tenho que sumir com nenhuma delas, eu não tenho que neutralizar, ela vai se fazer presente e ok, faz parte do meu aprendizado, faz parte do meu processo e aquilo tende a me ajudar de alguma forma, não vai ser negativo, não, ao contrário, aquilo será positivo. Então a gente vai ter que aprender a entender. Lembrar de tudo. Bom, eu comentei que as emoções estão associadas à questão das nossas memórias. Dá para lembrar de tudo? É importante? Não dá, gente. Eu não tenho que estar lembrando de absolutamente tudo. Então, não. Vou esquecer algumas coisas e isso é positivo. Já pensou o quanto a nossa cabeça ia ficar cheia se eu me lembrasse de várias coisas, de vários detalhes o tempo todo? Não dá. Isso ia torturar, ia ser muito ruim, seria muito negativo. Então, não. É legal esquecer, tá tudo bem esquecer. Aquelas memórias que estão mais carregadas de emoções vão ajudar a formar a base da nossa personalidade, quem nós somos. Por quê? Porque nós vamos nos lembrar. Podem ser coisas positivas ou podem ser coisas negativas. Tanto uma coisa quanto a outra. Ondas negativas, porque elas ficam como um aprendizado, elas ficam registradas como algo lá, e aquilo vai me ajudar, vai me direcionar, às vezes uma situação que eu errei, que eu não fui bem, que eu não vou fazer de novo, outras que eu me dei bem, que alimenta a minha autoestima, então ok, essa é a ideia, e assim a gente vai criando convicções ligadas a essas emoções, que vão formando aí essa base da personalidade, que na medida que nós nos desenvolvemos, nós vamos entendendo um pouquinho quem eu sou, como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas, como que eu vou entrar em contato com elas, como que eu interajo, o que que eu faço. Então, aí é que está a questão, essa é a ideia. Deixa eu dar mais um oi, que as mensagens estão aumentando, e sozinha aqui, se não lascou-se, se eu não conseguir falar com todo mundo, aí eu posso me perder um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui, gente, pelo portal Mundo Maior, entrou a Sueli Preto, que está aqui ligadinha. O Arthur Arduini também está aqui. Ele fala da questão da ansiedade ser um nome relativamente novo e que a emoção sempre existiu. Arthur, a emoção sempre existiu, sim. Mas a ansiedade já era ansiedade, eu não acho que é tão novo assim, não tenho essa informação. Ele está perguntando que outro nome tinha. Não sei te dizer. Entrou a Elaine Struder aqui da Vila Carrão, Walter Machado, que também está aqui ligadinha, acompanhando a gente. A Verenice estava ouvindo o barulhinho do teclado também. Gente do céu, vocês estão ouvindo quem teclar aqui que eu estou sozinha. Ficou engraçado essa. A Verenice fala da ansiedade que passa de pai para filho. Ou melhor, ela está perguntando. Gente, a ansiedade é uma emoção da pessoa. Então, essa questão da emoção, ela não vai necessariamente passar de pai para filho. Às vezes nós temos afinidades, as pessoas são parecidas e reagem de forma semelhante. Mas ansiedade, tristeza, não é algo necessariamente que vai passar de um para o outro. Às vezes, a forma de nós reagirmos que pode passar. Então, por exemplo, você pega um bebê, tem alguns testes em psicologia, lá no passado o pessoal fazia. A princípio, o bebê não tem medo de uma série de situações. O medo vem quando? Quando ele observa a reação dos adultos. Então, põe um bichinho perto dele. Se um adulto grita, faz aquele furdunço, ele vai achar que aquilo é algo ruim, assustador. E mesmo sem saber o porquê, ele vai manifestar o medo ao longo da repetição dessa situação. Então, ele vai desenvolver aquilo por conta da observação, da percepção dele. Aí eu posso falar que houve uma influência. Então, esse tipo de influência vai existir, mas uma contaminação, digamos assim, das emoções, não, gente. Aí também não.
O Edson está falando da questão de ter ansiedade desde sempre. O que que faz? Calma aí, já vou chegar aí. Elaine Studer também falou do estresse e da ansiedade. E, gente, eles estão diretamente ligados. Então, quando a gente fala da questão da ansiedade, ela está muito ligada a quando a emoção vai ficando intensa e transborda. Lembra que eu falei que ela não é boa nem ruim? Tá tudo bem ela aparecer, tá tudo bem a emoção se manifestar. Quando que ela vira um problema? Quando ela está presente em excesso. Aí nós temos um problema. O desenho, inclusive, mostra isso. Quando a ansiedade chega, a alegria está tentando continuar dirigindo a personagem, como fez na infância toda, porém a mocinha já está na adolescência e não dá para resolver tudo com uma alegria, com felicidade, com uma brincadeira. Não vai funcionar mais. E ela percebe que ela assumindo o controle não está ajudando a personagem. E a ansiedade vai lá, assume e consegue se posicionar de uma forma melhor. Então, tem situações que ela vai ser útil. Eu tenho uma vaga, vou fazer uma entrevista para uma vaga de emprego. Vou ficar ansiosa. É ruim? Não. A ansiedade pode fazer com que eu me prepare melhor, com que eu reflita, com que eu treine em casa ou na frente de um espelho, então isso pode me ajudar. Quando que ela vai virar um problema? Se eu permitir com que ela cresça, me sufoque, aí na hora da entrevista eu paraliso, viro estátua, não consigo falar, não consigo me expressar, ou fico com sintomas físicos, taquicardia, tremor e toda aquela situação, aí deu ruim. Então, numa dose, ok, e ela pode ser positiva. Vou fazer uma viagem muito legal, que é muito esperada. Quem não fica ansioso? À noite parece que demora mais, então às vezes fica até ruim para dormir, que você quer que chegue logo o dia seguinte, mas não é ruim, é uma ansiedade gostosa. Então você está naquela expectativa, ou na expectativa de ver uma pessoa que você não vê há muito tempo, então está naquela ansiedade, não é ruim, é bom. É gostoso, então tá tudo bem. Mas se transborda, se passa da mão, dá ruim. Quando a gente fala da ansiedade, quando começa a dar ruim? Quando o nosso cérebro olha para aquela situação e analisa e identifica uma ameaça. Ele vai lá, olha e tipo, aquilo ali é risco. Aquilo ali é uma ameaça, aquilo representa um perigo. Ok. Será que representa mesmo? Por quê? Quando a gente identifica o perigo, eu vou ter uma descarga de cortisol, de adrenalina, posso ter alguns sintomas físicos que estão ligados à ansiedade. Aquele medo, aquela ameaça que eu identifiquei pode ser real ou não. Então, como que eu defino mais ainda a ansiedade para entender? Gente, é aquela sensação, é um sentimento que é indefinido, mas é desagradável. Não é legal. Você fica naquela expectativa, é uma apreensão. Estou lá numa apreensão, num receio, numa coisa indefinida e com aquela sensação de que algo está me ameaçando. Essa é a melhor definição. E nesse estado, a gente fica em alerta, porque lembra que eu falei que tinha ameaça? Então, se tem ameaça, eu vou ficar em alerta. Estou ali com todas as antenas abertas. E aí a gente pode, dependendo do nível que isso tudo se manifesta, tudo bem, passa a situação de perigo, eu entendo que não é, ou eu enfrento, dá tudo bem, ou eu posso desenvolver um transtorno, ou eu posso desenvolver uma patologia ou algum problema por conta desse exagero da emoção, porque ela me domina, ela me paralisa, e aí eu posso juntar o outro personagem do medo e criar, por exemplo, uma crise de pânico. O filme mostra, vou dar um spoiler, quem não viu, não fique bravo, mas eu pelo menos não ligo quando eu gosto muito de uma coisa, eu assisto com spoiler e tá tudo bem, porque eu vou ter a minha visão daquilo. Mas tem uma cena que ela tá lá no, eu esqueci o nome do raio do jogo, que acho que é hockey, ela tá lá num jogo, ela pisa na bola com a postura dela, ela agride lá uma outra personagem, isso pela ânsia de fazer certo, pela ânsia de conseguir uma vaga, de ser a melhor,
ela põe todas as emoções de lado e age pela ansiedade, onde ela quer conseguir, onde ela quer vencer. Ela pisou na bola, vai lá para o banco pensar no que aconteceu. Só que quando ela começa a se dar conta do que aconteceu e do que ela fez, a ansiedade está lá loucamente mexendo nos controles, está aquela muvuca na cabeça dela. Ela tem uma crise de pânico, ela tem uma crise forte de ansiedade. Ela tem ataque cardíaco, ela tem o sudorese, ela tem o tremor, ela tem todos os sintomas. Como que vai acumulando? Ela vai respirando fundo. Essa é uma das dicas para ajudar a lidar com a ansiedade. Ela começa a prestar atenção na própria respiração e vai diminuindo os pensamentos que conectam ela com a ansiedade. Então, ela vai respirando, ela vai mudando a linha de pensamento dela e aí ela consegue ir saindo da crise. E foi algo percebido por duas amigas dela que estavam até observando, que viram que ela não estava bem, mas ela conseguiu. Então, como identificar se eu estou desenvolvendo ansiedade? Gente, observe. Você tem tido alteração de humor? Você tem tido incômodos com frequência? Ou uma outra dica que faz a gente pensar na ansiedade é quando, para várias situações, eu começo, por exemplo, a pensar em várias teorias. O desenho mostra isso de uma forma legal, onde tem uma sala com vários personagens, onde a ansiedade apresenta lá uma situação, um problema, e eles vão desenhando várias imagens relacionadas àquilo. Mas, gente, é só desgraceira, tá? É só coisa ruim. Então, vou ter um jogo importante amanhã. Os personagens desenham, vai cair, vai quebrar a perna, vai ter dor de barriga, vai dar errado, vai jogar péssimo, não vai fazer gol. Eles começam a desenhar tudo de ruim. Pegando esse simbolismo do desenho, a gente, quando tem uma situação que vai causando ansiedade, a gente não pensa um monte de coisa negativa, e isso faz o quê? Alimenta a minha agitação, alimenta meus sintomas de ansiedade e não resolve, não funciona. E na maioria das vezes, praticamente 100% delas, nenhuma das desgraceiras se realiza. É aquela história, a mãe está esperando o filho chegar tarde da balada, ela não acha que ele está se divertindo, que ele está bem com os amigos. Ela imagina já que ele atrasou porque está no hospital, foi atropelado, foi assaltado. Todas aquelas coisas que são extremamente ruins, mas não bom. Não que ele está curtindo mais com os amigos e por isso demorou um pouco mais. Não teve um pós-rap aí. Não, a gente vai para o lado ruim. Então, perceba. Como é que estão esses pensamentos? Se você tem sintomas físicos, vai observando como que você está lidando com as emoções, se a tendência é que elas fiquem sempre muito fortes, muito intensas. Então, estou bravo demais, estou com medo demais, estou ansioso demais. Qual é a intensidade delas? Isso a gente tem como observar. A maneira como a gente responde aos problemas do dia a dia, às situações que a gente conhece, é o que vai nos trazer a diferença entre estar bem ou sofrer, ou ter problemas. Então, se eu reajo sempre com muita intensidade às situações do dia a dia, a tendência é que eu tenha problemas. A tendência é que aquilo me traga algum sofrimento, que aquilo me traga algum comprometimento. Então, o nosso estilo de vida, não lembro quem comentou aqui, vai estar diretamente ligado à nossa ansiedade. Então, quando a gente tem um estilo de vida aonde está sempre correndo, eu não tenho tempo para mim, eu estou sempre antenado, conectado com aquele volume gigante de informações que chegam o tempo todo. Eu tento fazer tudo ao mesmo tempo com frequência, fico sobrecarregado. Não tenho tempo para um lazer, para uma atividade física, ou mesmo para quebrar a correria, a tendência é que isso comece a me gerar ansiedade. Você chega em casa, termina o dia, você tem o tempo para parar? Você deixa os problemas em casa? Você muda aí o estilo? Se não muda, luzinha vermelha acendendo. Sinal de emergência, sinal de risco. Então, eu tenho que me proteger dessa situação. Eu não posso ligar, engato a quinta marcha aí e puf, vai.
vai correndo, desembesta e não presta atenção em si, no que está sentindo, na rotina. Entram outras questões também, como é que está a sua alimentação, como está seu sono, podem ter excessos ou falta na alimentação, no sono, tudo isso são sinais que a gente vai percebendo quando a emoção está transbordando, está tomando conta e de quando nós estamos nos atropelando. Quando a gente fala de não ter ansiedade ou não ter esse excesso, significa não ter problemas? Gente, se um de vocês aí não tiver problema, me conta a mágica, porque a gente está num planetinha que ainda tem desafios a serem enfrentados e nós temos problemas. Então, não é ausência de problemas, não é não estar acontecendo nada, porque acontece. As coisas estão aí, o dia a dia acontece e faz parte. A questão é como eu vou lidar com essas situações, é o que eu vou fazer com essas situações que vai dar a diferença. Se eu vou estar melhor ou se eu não vou estar tão bem assim. Se eu estou deixando a emoção transbordar, me paralisar, se eu fico presa ali na ansiedade ou não. A ansiedade vai ser patológica quando ela assume o controle, quando ela dirige, quando ela fica em excesso e a pessoa está sempre ali no pensamento, naquela expectativa, naquele receio, e tudo é feito dessa forma. Não dá. Pensa no equipamento. Eu tenho um ventilador. Se eu ligar ele lá na velocidade máxima o tempo todo, o que acontece? Vai dar pane? Então, a pessoa funcionando com ansiedade a mil o tempo todo, uma hora vai dar pane, uma hora vai dar ruim. Fora que o olhar dela vai estar contaminado. Então, tudo vira uma possível ameaça. Tudo vira risco. Gente, dá para viver com tudo sendo uma ameaça? Não! Eu vou ficar ali em alerta, oriçado o tempo todo, olhando para todo lado e tudo vai estar me incomodando. Cansa. Não dá para ter qualidade de vida assim. Não vai funcionar. Deixa eu dar mais um oi aqui para o pessoal. Gente, eu vou lembrar lá. Não consigo atualizar minha página aqui, ainda mais sozinha, senão vai que eu me derrubo, dá ruim. Mas quem está acompanhando aqui a gente pelo portal Mundo Maior, não esquece de curtir, dar seu like, compartilha, cola aí, divulga nas suas redes. E pelo Face também, quem está pelo Face, não esquece, curte, compartilha, lembrando de compartilhar no modo público, tá? A Sandra também chegou, dá bom dia. A Verê fala da diferença da ansiedade e da histeria. Olha, Verê, antigamente falavam muito da histeria relacionada mais a mulheres. Hoje já entenderam que não é bem assim. Até o nome histeria vem de útero, né? Vem a origem em latim da palavra, mas não é bem assim que funciona, não. Mas são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de ansiedade, é aquela emoção da expectativa, é aquele sentimento de que algo é uma ameaça. Quando a gente fala da histeria, a gente está falando das emoções que são fortes e são intensas, com sintomas físicos também muito intensos e muito fortes. Tudo é sentido com maior intensidade. Então, a pessoa pode ter uma sensação de paralisia, de formigamento, uma série de coisas que até parecem ansiedade, mas são coisas diferentes. Então, a histeria são as emoções vividas com muita intensidade. Todas elas, não é só a ansiedade. São várias emoções que são muito fortes, são muito intensas. Gente, resumindo muito, tá? Porque daria um outro programa isso. A ansiedade não. A ansiedade, a gente já está falando daquela expectativa, daquela sensação de que algo é uma ameaça, e isso eu vou sentir com menos intensidade ou com mais intensidade. Entrou a Márcia Antunes, que está aqui curtindo. Obrigada, Márcia. Ela falou que é ansiosa, é angustiada, que o atual emprego quer que ela faça um trabalho que não condiz com a função e ela se sente lesada. Márcia, pensa num jeitinho de conversar, pensa num jeitinho de tentar mostrar isso, ou
não sendo possível, que infelizmente muitas empresas diminuem muito o número de funcionários, dividem o trabalho entre os poucos que ficarem e o pessoal fica sobrecarregado, vivendo ali numa ansiedade constante. Que tal tentar mudar? Então, pensa na possibilidade de achar um outro que esteja de acordo com o seu perfil, que te deixe melhor. Então, continua, vá se trabalhando, pensa na possibilidade da terapia para lidar com algumas questões, mas quem sabe aí você é colocado em sintonia com outro lugar que esteja mais de acordo com o seu perfil. A questão da ansiedade é a gente identificar os sinais e encarar. Gente, não deixa para depois. Às vezes a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade, uma depressão, e a coisa começou modo light, começou pequenininho. O desenho mostra isso. A ansiedade começou lá apertando um botãozinho, encostando o dedinho no controle, que ele ficava laranja, a personagem ficava ansioso. Até que ela foi dominando tudo, todos os momentos, com tanta frequência que perdeu o controle. Aí deu a crise, aí virou doença. Então, vamos identificar quando começa a ir além. Não deixa crescer. Percebeu que tem algo errado? Parou. O que eu faço com isso? Estou com sintomas, estou com a dificuldade de lidar. Tenho que fazer algo a respeito. Não posso deixar. Falei, não posso deixar, gente. Eu estou deixando de falar com o pessoal do Face. É que eu não consegui abrir as telas simultâneas aqui. Mas a gente está pelo Face com a Ana Paula Gomes, que está aqui ligadinha. Wilson Firmino, dando um bom dia aí para toda a família da FEAL. Pelo WhatsApp, a gente está com o Alan de São Paulo. Ele gostaria de saber o nome do desenho. Gente, essa é fácil. O desenho é o Divertidamente 2. Está no cinema. Tem o Divertidamente 1, onde ele traz as 5 principais emoções. Foca um pouquinho na questão da tristeza, enfim, é diferente. E agora o segundo, que a personagem está aí no início da adolescência, ela aparece desde o nascimento dela até a parte da infância, no 1. O 2, ela chegou na adolescência, aí chegam novas emoções para compartilhar o espaço. Aqui eu estou focando só na ansiedade, tá? Mas o 2, vou mostrar outras emoções. Tem a vergonha, tem o tédio, tem a inveja, então tem outros personagens, não é só a ansiedade, chegam mais emoções na adolescência, e o legal é que o desenho mostra isso. Gente, a cabeça da menina vira uma bagunça, porque eles vão reformar o espaço onde tinha 5, aumentou aí o número de emoções, e fica aquela situação de bagunça que, sinceramente, lembrou o quarto do meu filho adolescente, que é o caos. E é como fica a mente deles aí com realmente as emoções intensas. Mas o nome aí que você me perguntou, que eu estou dando como exemplo, é o Divertidamente 2, mas aqui estou focando um pouquinho mais só na ansiedade. Mas tem outras emoções aí que se fazem presentes no desenho. A Elaine Sunder fala da questão do pânico, né, que é mais grave. Elaine, a síndrome do pânico é o agravamento da ansiedade. Então, até a Hailey no desenho, ela tem uma crise de pânico, que foi o exemplo que eu dei do jogo, porque a questão da ansiedade foi crescendo no nível que ela teve a crise de pânico, justamente pela ansiedade dominando ali a mente dela e todos os controles que deu a crise. Começa light, vai aumentando e assume o controle. Ela está perguntando onde está o filme, onde está passando. O Divertidamente 1 não tá, gente. O Divertidamente 1, se eu não me engano, é de 2015. A gente esperou muito aí pelo crescimento da personagem, agora que saiu 2. Mas o 1, você consegue aí em várias plataformas. Dá uma pesquisada que você acha o 1. O 2 está ainda em todos os cinemas. Então, assim, tá no auge. Não é difícil conseguir, quase todos os cinemas de todos os bairros a gente tem o Divertidamente 2. Mas a gente, se não quiser assistir, tudo bem, tá? Não fui contratada para fazer a propaganda, mas é que realmente o desenho, o filme mostra muito bem essa questão das emoções. Tem muita criança assistindo, mas quem está se beneficiando mais são os adultos, porque desenha como as emoções funcionam. Então ficou interessante por isso. Mas tá bom.
Ok, vi lá que eu tô com problema. O que eu faço para tratar a minha ansiedade? Até o Edson colocou que toma o medicamento. Medicamento é bom, é importante na crise, mas tem um detalhe, gente. Medicamento psiquiátrico não cura, ele trata sintoma. Então, o remédio vai diminuir os seus sintomas. Se você não trata a mente, o que está causando aquilo, os seus gatilhos, se você não muda a forma de encarar a realidade, quando parar o remédio, olha eu aqui de novo, sintoma volta. Então, o remédio é importante, mas tem que tratar. Então, tem que mudar a forma de pensamento, tem que mudar a forma de encarar o mundo, senão quando parar o remédio, volta tudo de novo. Não dá para ficar igual. É importante mudar. Como que eu trato? O legal seria fazer um tratamento em conjunto. Então, se possível, fazer uma psicoterapia para trabalhar a questão aí das emoções, da forma como você encara a vida, seus pensamentos, seus sentimentos. Então, terapia ajudaria nesse olhar. Tratamento espiritual, porque com esses pensamentos negativos, se estiverem aí em ênfase, que sintonia você está tendo? Não vai estar atraindo espírito de luz, não. Você vai estar atraindo espíritos que sentem, pensam da mesma forma e que podem não estar tão bem assim. Então, o tratamento espiritual é bem-vindo. Remédio pode ajudar? Pode, desde que não seja a única muleta. E o mais importante, mudança de estilo de vida. Não dá para continuar fazendo tudo igual, do mesmo jeito, e querer uma resposta diferente. Então, olha para o estilo de vida. Pensa aí, o que dá para mudar? Faz um tratamento espiritual, estuda um pouquinho, leia, tente mudar aí o seu ritmo. Tem muitas preocupações? Escolhe o momento do dia e para. Bom, vou parar agora para pensar nisso. É proposital. Pensa, reflete, escreva, desenhe. Terminou aquele período, curte, põe de lado, mas não fica alimentando aquilo o dia todo. Então, você vai pensar só naquele momento. Escreva as suas preocupações, pode ajudar, porque às vezes a gente pensa em tanta catástrofe na mente, quando você põe no papel, você, nossa, que ridículo, gente, pera, não é assim, não vai acontecer tudo isso. Então, você consegue entender que está exagerando um pouquinho. Então, pode pôr no papel, vá mudando o pensamento, vá mudando a análise que você está fazendo e tenta substituir aquelas questões que são negativas por algo positivo, por algo mais construtivo, algo que te acrescente e não algo que te sufoque. Tenha um propósito, se dedique a ele. Quando a gente liga o modo automático, que não sabe por que faz as coisas, como faz, para que faz, aonde você quer chegar, você vai andando aleatoriamente. Então, pera, qual o seu porquê? Qual o seu propósito? Pensa, tenha se dedique a ele. Isso também vai ajudar a fazer diferença. Atividade física, parece piada, volta e meia a gente fala dos problemas, a gente fala disso, mas gente, ajuda, é importante, corpinho precisa ser cuidado, a gente tá na matéria, então bora cuidar aí do corpo também, bora fazer uma atividade física, ache algo que você gosta. Então, não é tão difícil. Ninguém está falando que tem que ir à academia. É uma atividade física. Eu brinco, às vezes, com os clientes. Andar na rua não paga pedágio, não. Então, pera lá. Vai andar. Faça uma caminhada. Qualquer coisa, mas faça algo. É um cuidado com você mesmo. Olhando diretamente para a questão da ansiedade. O que ajuda? Respiração. Quando a pessoa está tendo crises de pânico, o melhor remédio é a respiração. A pessoa, quando tem a crise de ansiedade, sem perceber, ela está respirando forte, ela está respirando mais agitado, o coração dá mais taquicardia e aí vai desembestando tudo. Qual é o segredo? Controlar essa respiração. Então, é uma respiração mais consciente. Não é só aquela respiração aqui em cima. Então, é tentar parar e respirar profundamente. Puxar o ar, sentir encher, segura um pouquinho e solta.
Pensa numa bexiga. Então, quando puxar, é como se você estivesse enchendo. Na verdade, está enchendo os pulmões. Então, puxa, enche tudo, segura, conta até 3 mentalmente e solta, esvaziando a bexiga, e solta tudo. Na medida que você presta atenção nesse processo de inflar, segura, desinfla, você tira o foco do pensamento daquelas questões que estão ajudando no processo de angústia, você está oxigenando sua mente, você está oxigenando o corpo, a tendência é que a crise de ansiedade reduza, ela diminua, inclusive até passa. Então, respiração ajuda. Uma contagem pode ajudar no processo de respiração. Como assim uma contagem? Estou respirando, então eu vou puxar um ar, mentalmente conta. 1, 2, 3, até quando você conseguir. Vou pegar o número 4. Aleatório, tá, gente? Depende do pulmão aí, da capacidade de cada um. Mas conta até 4, por exemplo. Segura, conta mentalmente. 1, 2, 3 ou 4 e solta. Também contando. A contagem também vai ajudar a desconectar os pensamentos. Então, puxa o ar, segura, solta. Vai diminuir a ansiedade. Isso no momento de crise. Beleza, e como eu trato isso a longo prazo? Você pode começar a praticar relaxamento. Meditação também vai ajudar. As pessoas têm dificuldade de parar, de olhar para dentro, de focar na respiração, de esvaziar a mente. Como faz isso? O pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube, o Portal Mundo Maior, tá aí, tem uma ferramenta. Pesquisa vídeos de relaxamento, meditações rápidas. Tem vários tutoriais sobre isso, gratuitos. Tem aplicativos gratuitos e pagos, tanto faz a fonte. Mas tem relaxamento de 1 minuto. Começa com 1. Não precisa começar 10 minutos, você não vai nem conseguir. Ao invés de ficar calmo, vai ficar ansioso para terminar logo o negócio. Então, começa devagarzinho, começa com algo mais rápido, depois vai aumentando na medida que você conseguir exercer e praticar aquilo. Fez relaxamento, fez meditação, olha também a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, você está cuidando bem do corpo, está se alimentando bem? O sono é importantíssimo, tanto que o desenho mostra essa parte, que é quando o personagem está dormindo, que as emoções organizam as memórias dela. Fechou a janelinha, assim que ela dormiu, as emoções vão lá e começam a organizar as memórias, as bolinhas, qual que vão ser permanente, qual vai ser esquecida, qual vai para onde. Então, é mais ou menos isso que eles tentaram representar, que ocorre durante o sono. Então, a gente tem aí um processo mental de organização, de reestruturação, e a gente sabe como espíritas também, que o nosso espírito também se desdobra, e vai aí, conforme a afinidade de cada um, aprender, estudar, trabalhar, enfim, fazer aquilo que está de acordo consigo. Então, é um momento importante. E, gente, foco no presente. Foco no aqui e agora. A ansiedade, pensando só no que foi ou no que vai ser, vai te adoecer. Foca no hoje. Foca no aqui e agora. E vá trabalhando essa questão do controle. A Elaine Struder comenta que ela perguntou para um psiquiatra se ela teria que tomar remédio para síndrome do pânico e ela falou que dependia dela. É essa a ideia mesmo, Elaine. O remédio ajuda, mas ele não vai resolver, ele diminui o sintoma, mas tem que haver uma mudança, e isso vai depender da pessoa. Dependendo das situações, as crises são controladas. Eu dei um exemplo rápido aqui da questão da respiração, mas tem outras técnicas que o profissional pode trabalhar com você em sessão, no consultório, que podem sim ajudar a lidar com as crises, a não tê-las e a ir enfrentando devagarzinho todo o processo e ter a melhora que é possível. Então, a ideia, gente, resumindo, o tempo aqui está acabando antes que o pessoal daqui a pouco comece a me dar tchau. A ideia não é sumir com a ansiedade. Ela pode ser positiva, ela pode ser boa, ela pode nos ajudar a ficarmos atentos, ela pode nos ajudar a nos prevenir de alguns problemas. Mas ela não pode assumir o nosso controle.
ela não pode nos dominar, ela não pode nos paralisar. Então, vamos estar atentos. Se está normal ali, uma expectativa, algo positivo, algo que conseguimos lidar, ou se ela está dominando, se ela está assumindo o controle, se ela está atrapalhando, se ela está dirigindo as nossas vidas. Não dá para viver com ansiedade. A longo prazo isso é ruim, faz mal, atrapalha as relações e a gente vai ficar muito na defensiva. Então, pega lá, observa, tá ruim, pede ajuda, pede socorro. Então, vai no centro, faz um tratamento espiritual, procura ajuda profissional, faz terapia, tenta a respiração, tenta os relaxamentos, tenta a mudança de hábito, tenta mudar a rotina. A tendência é que ajuda e é possível você conseguir se controlar. Não deu, tudo bem, pode procurar auxílio médico, pode tomar remédio. O que não pode é só fazer isso sem mudar comportamento, estilo de vida. Senão vai tomar remédio a encarnação toda. Por quê? Porque se parar, o sintoma volta. Então, isso era o que eu queria falar sobre a questão da ansiedade, para que estejamos observando. Quem puder assistir o Divertidamente 2, assiste, que é bem legal, mas que na próxima semana estejamos firmes e fortes, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, menos ansiedade, mais autocontrole, e que o Pai nos ampare nesse processo. Obrigada, um grande beijo a todos e obrigada à equipe de hoje. Você acompanhou o programa Novos Rumos. Apresentação de Ercília Zilli e Jussara Dantas.